Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E se você ainda não segue esse canal, esta é a hora de clicar aqui embaixo no seguir, acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, do YouTube e lá no site do CT Segurança, www.ctseguranca.com.br. A vantagem desse tipo de mídia, pessoal, ainda que para alguns seja alguma coisa nova, é justamente para que a gente possa ter a oportunidade de aprendizado enquanto a gente realiza a rotina do nosso dia a dia. Ou seja, a gente pode ouvir no carro, pode ouvir no transporte público, enquanto a gente se exercita. Isso hoje é muito legal, até em razão do nosso tempo, da nossa gestão do tempo e das nossas prioridades. E eu conto contigo para compartilhar esse conteúdo nos grupos, nas redes sociais, incentivar a galera do segmento a ouvir e participar junto com a gente. Aproveita e anota aí o WhatsApp, é o 11 9 8987 7715 e manda o seu áudio, que inclusive pode entrar nos próximos programas nesse momento, que é o momento Fala Galera. Fala galera, um grande abraço aí a toda essa equipe maravilhosa, ao comandante Luca, meu grande irmão, né? Clebão, Christian, Silvano, vocês são top demais. Tamo junto sempre aí, galera. Fala galera, aqui quem fala é André Dini, da Nice Brasil. Meu amigo Kleber Reis, parabéns pela iniciativa, parabéns por mais uma vez sair na frente, ser pioneiro na divulgação de novas tecnologias. Os podcasts estão demais, fantásticos, acompanhamos todos sempre que possível, dentro do carro, na empresa, no aeroporto, onde der a gente está escutando e acompanhando vocês. Parabéns mesmo, conte sempre conosco e have a nice day a todos. Fala galera, aqui é o Marcelo Rodrigues do Mone. Tô mandando esse áudio para parabenizar vocês aí, o Silvano, o professor, ao Kleber Reis e ao Christian pelo podcast de vocês. Ouvi todos com muito conteúdo. Tô adorando, pessoal. Tô esperando o próximo, hein? Valeu! Com o patrocínio do CT Segurança, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X-Cabos Distribuidora e da ParkSeg Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala Galera. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera. El professor Silvano Barbosa e a Eusébia. Fala galera. E nosso convidado especial, meu amigo, comandante Diógenes Luca. Pô, Kleber, ouvindo você falar o Fala Galera já dá uma emoção, cara. Muito legal. Bom dia a todos. Comandante Diógenes Luca é bacharel em Direito, com pós-graduação em Política e Estratégia pela USP, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é professor de negociação da FIA-USP, sócio-diretor da The First Consultoria, palestrante e comentarista de segurança das principais emissoras de TV do país. Foi um dos fundadores e comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, autor dos livros O Negociador, Diário de um Policial, Segurança e Estilo de Vida, Insegurança Pública e o Manual de Gerenciamento de Crises com Reféns. Participou de casos que marcaram a história policial do nosso país, galera. Com os sequestros do Abílio Diniz, do apresentador Silvio Santos. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado, Kleber. Um prazer estar aqui com vocês, Silvano, Christian. Uma alegria estar falando com vocês aqui e poder compartilhar um pouco dessas experiências. E hoje o nosso tema será negociação. Eu falei do GAT, mas e quem não é de São Paulo e que não conhece o GAT? Numa palestra que eu tava do coronel, ele falou o seguinte pra mim. Falou, Kleber, o GAT é o seguinte, quando a população tem um problema, ela chama a polícia. E quando a polícia tem um problema, ela chama o GAT. É isso aí. Na verdade, esse modelo, Kleber, ele seguiu aquilo que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa na década de 60 e 70, quando criaram nos Estados Unidos a SWAT, na Alemanha o GSG-9, na França o GIGN, na Inglaterra o SAS. E seguindo esse modelo de tropa de elite, aqui no Brasil surgiu o BOP no Rio de Janeiro e o GAT na década de 80, mais ou menos. E exatamente nesse conceito de ser uma tropa que tem alguns treinamentos especializados,
equipamentos diferenciados, armamentos específicos e missões. Missões aquelas que o policial ordinário, o policial de rua não tem condições de trabalhar. Funciona mais ou menos como também num hospital, você tem o clínico geral, aquele que atende de uma maneira superficial a maioria dos casos, e você precisa também dos especialistas. Nós somos os especialistas na área de segurança pública, não fazemos muitas coisas, mas aquilo que nós fazemos a gente faz com profundidade. Essa é a principal característica de uma tropa de elite. Um rol de atividades bastante específico e que a gente estuda muito, que a gente aprofunda muito para poder dar uma resposta à sociedade em situações onde a polícia está com problema. Diógenes, dentro de todo esse conceito desse currículo do comandante Diógenes Luca, quem é o Diógenes como pessoa? O Diógenes é uma pessoa que me considero vocacionado para fazer o que eu faço hoje. Sou uma pessoa muito determinada, tenho uma característica de ter um foco naquilo que eu pretendo fazer e aí eu vou realmente com profundidade. É por isso que algumas características da vida militar elas dialogam muito com o meu jeito de ser, uma delas é a disciplina. Sou uma pessoa que procuro sempre observar essa questão da justiça, né, como uma virtude. Tenho uma crença que todos nós sabemos o que é o certo e sabemos o que é o errado. É uma questão da nossa própria opção seguir um caminho ou outro. Sou uma pessoa que entende que o mérito é o grande motivador, o que dá sustentação às suas conquistas, né? Por isso também me dei muito bem nas tropas de elite, porque nós de tropa de elite não gostamos de atalho. A gente sabe que o sucesso é mediante trabalho duro. Eu gosto muito de fazer as analogias com o esporte. Esse fim de semana mesmo eu estava assistindo um documentário do Michael Phelps, né, que foi o maior recordista, o maior medalhista olímpico. Bateu o Mark Spitz, né, nas competições de natação. Mark Spitz tinha ganhado 7 medalhas de ouro na Olimpíada de Munique e Michael Phelps superou isso. Se você olhar a trajetória do Michael Phelps em termos de treinamento, a dedicação e etc., você vê que aquela celebração dele quando tem uma vitória na piscina é precedida de muito esforço anterior. Então eu acredito muito nisso daí. Esse é um resumo do que é o Diógenes Luca. Luca, quando você fala sobre a atuação do GAT, né, logo que você assumiu o comando, ele se assemelhava a um processo de venda, na qual a única preocupação do vendedor é forçar o cliente a fazer a compra, não importando a percepção que ele saia desse processo. A gente já falou sobre essa questão da venda em alguns dos nossos podcasts e o que eu queria saber de vocês, e aí é uma provocação, numa negociação, é correto a gente falar que tem dois lados e tem sempre um vencedor e um perdedor? De maneira pragmática, a resposta é sim. É muito difícil você alcançar uma negociação onde a gente fala 50-50, né? 50% para cada um, ou chegamos naquilo que os americanos chamam de BATNA, né? Best Alternative to Agreement Negotiation, que nós chamamos aqui no Brasil de melhor alternativa por um acordo negociado, que saia 50% para cada um. Isso é impossível, no meu modo de ver. Você não consegue. Sempre haverá alguém que levou alguma vantagem a mais do que a outra parte. Mas aí não é o problema, Kleber. Qual que é o problema? É o sentimento que a parte que levou um pouquinho menos termina a situação. Então, o que nós temos que ter em mente no processo de negociação é que, primeiro passo, achar o que os americanos e nós aqui também chamamos de ZOPA, né? Zona de possível acordo, que é aquela parte onde pode surgir um acordo, e com isso a gente busca o melhor acordo possível. E o melhor acordo possível faz com que as duas partes saiam satisfeitas do processo. E é por isso que numa negociação moderna, que a gente chama de negociação baseada em princípios, ela está distante daquela negociação chamada ganha-perde. Um ganha e o outro perde, e o pior, sai chateado com a situação. Aquele que leva um pouquinho menos tem que sair entendendo que fez o melhor acordo possível para a circunstância. E é por isso que a gente responde a sua pergunta de forma objetiva. Não vai ser todo mundo feliz, mas a pessoa que sai do processo levando um pouco de perda tem que sair com o entendimento de que fez o melhor acordo possível. E isso sim é capaz de gerar relações duradouras. Eu acho que isso está muito ligado ao sentimento de imediatismo. Por quê? Porque quando você vai negociar e bate esse sentimento do ganha-ganha, ganha-perde e tudo mais, você está resumindo aquela negociação. O trabalho de um vendedor, de um negociador, não é uma negociação. Até porque quando você começa a terminar essa negociação, você já entra na próxima. E muitas vezes com o mesmo cliente, com a mesma relação.
Esse é o ponto, Silvana. Você falou um negócio que é determinante, que é o eixo das minhas conversas. Quando eu falo de negociação, eu falo que o principal objetivo de uma negociação é criar relações duradouras. A gente nunca pode pensar naquela negociação que é hoje só e esquece o resto. Você bateu uma meta hoje, você conseguiu um acordo hoje, não importa como a pessoa do outro lado da mesa saia do processo. Isso faz com que você ganhe uma, mas ganhar uma não é suficiente para um negociador baseado em princípios. A gente quer ganhar sempre. E ganhar sempre significa manter relações duradouras com os nossos clientes. Acho que esse é o grande foco daquilo que é um bom negociador e também de uma liderança, por que não? A gente quer relações duradouras com os nossos parceiros de negócio. Não basta que ela ganhar hoje e gerar tantos problemas que amanhã depois, na próxima rodada, ou no próximo certame, ou num próximo encontro, a pessoa tem ali já com você várias arestas a serem aparadas. Não é bacana isso. A negociação baseada em princípios, que é a que eu defendo, ela gera relações duradouras. A negociação gera um sentimento de perda muito grande e fecha portas, não adianta. Porta, exatamente, fecha a porta. Tendo por base da tua origem, né, da onde você tirou a questão da negociação e tudo mais, eu estava vendo algumas coisas durante o final de semana, para me preparar aqui para a conversa, e uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar, e que é muito rico, porque você pensa assim, por que alguém de origem militar vai entender sobre negociação a ponto de ser interessante para o mercado corporativo, para vendas de produtos e tudo mais? Mas o negociador, ele não para pensar só até o final daquele episódio, porque se ele consegue terminar uma questão de um sequestro, né? Ele consegue libertar o refém e prender o criminoso. Esse criminoso, ele continua na sociedade, ele continua sendo elemento da sociedade. Se ele faz uma tratativa que vai ser tão ruim para esse criminoso a ponto de ele sair magoado profundamente... Não, e você imagina que ele tem que sair achando que ele fez a melhor opção. E nem só isso, né? Entra no modelo de negociação como empresário hoje, o teu modelo de negociador é o que eu falo, poxa, eu gostaria de aprender porque não tem margem de erro. Você não pode errar. Eu tive o primeiro contato com o comandante Luca, como imprensa, quando eu fiquei sabendo, foi no caso do Silvio Santos. Até porque quando o sequestrador fugiu, ele foi pro L'Etoile, que era na esquina da minha casa. Então aquele caso me marcou bastante, né? Até o que ele fez ali foi cinematográfico, de descer dos andares ali, se apoiando pela parede, né? Foi uma loucura. E eu lembro desse caso. E aí eu fico imaginando a responsabilidade. Por quê? O Brasil inteiro estava assistindo o que você estava fazendo como negociação. A responsabilidade de carreira, se você faz alguma coisa aqui, ali errada, acabou a carreira. Acabou tudo. E você tem que dar a cara para bater. Então, não tem margem de erro, não existe erro. Mas eu vou falar uma coisa para você, Cristian. Isso eu sempre pergunto aos meus alunos, sobretudo não nas palestras, né, que é uma coisa um pouco mais dinâmica, mas nas aulas, né, eu faço uma provocação para os meus alunos. Falo, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com refém? E, invariavelmente, as pessoas falam, não, estava 120 por hora, estava... Eu falo, não vou falar que estava 60 por minuto, como está aqui neste momento, que eu estou aqui sentado com vocês batendo esse papo. Porque um pouco de adrenalina é até importante, porque ela te deixa um pouco mais ligado, um pouco mais ativo, vamos dizer assim. Mas não passava de 70, 80, sabe por quê? Porque eu estudei para fazer o que eu fazia. Então quando eu chegava na ocorrência, apesar das dificuldades, eu estava muito concentrado e brotava de mim, sabe, aquilo que eu tinha estudado. E eu sempre falo para os alunos, ou para as pessoas que assistem as minhas palestras, o grande segredo é você dominar aquilo que você... dominar a sua arte, sabe? Muito importante. Quando você começa a ler vários autores, você começa a se apropriar de repertórios, junta com a sua forma também de interpretar o mundo, de se relacionar com ele, e isso cria uma estrutura que brota, ela transborda de você no ato da ocorrência. Então meu coração estava assim, um pouquinho só acelerado, que é aquela parte que eu julgo necessária para ativar todos os seus canais sensoriais, mas eu estava tranquilo, porque brotava de mim, apesar das dificuldades, apesar dos riscos, apesar de que o GAT só é chamado quando realmente é uma situação que para a cidade, como foi o caso do Silvio Santos. Eu não me lembro, em 40 anos de atividade que eu tenho, que eu entrei na polícia em 1980, né, com 15 anos de idade, eu completei agora 40 anos. A gente da polícia, viu, Kleber? A gente nunca sai, só tem porta de entrada. Hoje eu sou um veterano, né? Mas continuo policial a vida inteira e sempre vou continuar. Então eu considero que eu tenho 40 anos de trajetória. Nunca eu vi nesses últimos 40 anos uma ocorrência que parou o país. Não sei se vocês lembram, em 2001, quando teve o sequestro do Silvio Santos, as emissoras pararam as suas programações. Todas o entretenimento, todo mundo focou no que estava acontecendo naquela casa. O Brasil parou, é a expressão que eu utilizo, né? Mas mesmo assim, eu estava lá, eu era uma pessoa que estava preparada para fazer aquilo,
eu estava sob os olhos de toda a superioridade da polícia, do governo do estado e, por que não, de outras autoridades no nível do país, mas eu agi ali conforme a doutrina determina, até onde eu pude ir, né? O único ponto questionável dessa operação foi realmente a ida do governador, que eu fui contra, mas aí, como não era um ato ilegal, era apenas fora da doutrina, eu fui obrigado a ceder a ida do governador. Confesso que ela, de certa maneira, abreviou o término da ocorrência, foi bom, mas abriu um precedente que eu queria não ter aberto na época, porque a doutrina assim determina, né? E aí eu passo essa mensagem para todos aqueles que estão nos escutando agora. O mundo caminha nessa direção, compliance. Compliance é seguir normas, seguir regras, regramento. A gente não pode ficar brigando com regras. As regras, elas foram feitas, a legislação, as regras de segurança, a doutrina, nada mais é do que um caminho seguro, algo que foi pensado, estudado, e no final ela resume na seguinte frase: faz desse jeito que é melhor, né? E é assim que a gente tem nas tropas de elite isso muito claro. Aliás, existe uma expressão nas tropas de elite que é fidelidade aos princípios doutrinários. Nós somos muito fiéis às regras. E é isso que distingue um integrante da tropa de elite. Portanto, tudo aquilo que vocês leem nos meus livros, etc., está muito ligado a essas regras, a esses princípios que dão segurança e dão excelência ao trabalho de uma tropa de elite. Aliás, é uma das distinções de uma tropa de elite, né? Essa excelência na busca dos resultados, né? Sem esquecer a atualização. Ou seja, você tem as regras, elas são rígidas, é importante seguir, existe um porquê disso tudo, mas não quer dizer que elas não possam mudar sob uma análise criteriosa, sob um novo tipo de filosofia, um novo tipo até de equipamento que possa vir a surgir na mão de uma tropa de elite. Você pode mudar ali a conduta, as regras. Tanto, Silvano, que um dos valores de uma tropa de elite chama melhoria permanente. É um dos valores que nós temos nas tropas de elite. A gente imita a cultura dos japoneses, que é o Kaizen. Você sempre está fazendo mais e melhor, buscando as inovações. A gente se inspira até nas grandes histórias das grandes corporações que sucumbiram por conta de não ter observado para onde o mundo se direciona. Um exemplo, a Estrela. Nós brincamos com os brinquedos da Estrela. A Estrela foi uma grande marca aqui, e aí deixou de observar os eletrônicos, deixou de observar o que a China estava fazendo, e quando acordou, já era tarde demais. A Kodak, a Xerox, outras empresas que foram... No nosso segmento a gente tem isso, né? Na área de segurança eletrônica. Quando eu era mais novo, eu ia todo final de semana na locadora, alugado. Locadora de vídeo. E aí tinha aquele desconto, se rebobinava ainda, se entregava no prazo. Mas os jovens não estão sabendo o que eu estou falando. Tinha que devolver o filme rebobinado, ele entregava e tal. E era minha diversão, sabe? Cara, vai chegar sexta-feira, vou alugar 2 filmes para assistir no final de semana. E aí, Netflix. Acabou. O streaming de vídeo veio. E a Blockbuster teria verba para falar, eu compro a Netflix no início e... Não, foi oferecido. Teve oferta, né? Então, teve essa condição. Mas essa parte de a gente buscar o conhecimento que o Luca colocou é muito legal, porque isso prepara para que ele possa ter esse nível de controle de estar lá com 80 batimentos cardíacos no meio de uma situação de estresse. Então, esse acúmulo de informação, de conhecimento, ele é muito legal e é uma dica matadora para todos nós, para a vida. Inclusive do nosso treinamento de Rescue Diver. Eu descobri que o comandante Luca também é mergulhador, né? No final de uma palestra, é o 01, ponto. Mas quando a gente se prepara e treina para situações emergenciais, para poder fazer um resgate, para poder nos colocar naquele momento e a partir dali mantermos o controle para termos essa base de informação que vai nos amparar com a tranquilidade para poder reagir da melhor maneira diante do cenário, é muito legal. Dentro dessa seara do mergulho, tem uma colocação lá, uma frase que a gente fala que navegar é preciso. E eu descobri, esse navegar é preciso não é no sentido de necessidade. É de precisão. É de precisão. É verdade. E aí o comandante fala, negociar também é preciso. É verdade. Olha que legal, negociar é preciso, negociar no sentido de precisão. E aí vem uma pergunta, quais as características, comandante, ou habilidades que são necessárias para que o nosso ouvinte aqui do podcast seja um negociador preciso? Eu resumo em 2 aspectos, ou do principal ao secundário. Então, o principal é conhecimento. Boa parte, para você ser um bom negociador, é você se apropriar das
das leituras, dos grandes autores de negociação, de cada autor que você lê, você se apropria de algum aspecto que lhe faz sentido e você vai criando o seu repertório, sabe? Eu até tenho uma provocação que aconteceu com a minha filha, ela era novinha, um dia ela falou assim, pai, me toma a tabuada do 3. E eu falei, tomo, vamos lá, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, estava indo bem. 3 vezes 3, 9. Aí eu fiz 3 vezes 9, ela fez assim pra mim, 3 vezes 9, 27. Aí eu perguntei para ela, falei, escuta, por que você repetiu a pergunta e deu a risadinha? E aí o nosso ouvinte deve estar pensando, porque não estava de cor. De cor é uma expressão que a gente tem na infância. De cor vem de dicordes, de coração, cara. É quando você tem uma coisa que está interiorizada em você. Aí eu falei, estuda um pouco mais e depois a gente vem de novo. Aí passou um tempo, ela estudou, falou, pai, tô pronta. Aí eu falei, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 8, 24. Tava de cor. Então o conhecimento, cara, ele é libertador. Quando você tem o conhecimento, as coisas brotam de você. Então a primeira característica para ser um bom negociador é você conhecer as técnicas, as táticas, as estratégias, e isso se faz num sistema que eu vou até falar um palavrãozinho aqui, né, que é o sistema bunda cadeira. Você senta na cadeira e estuda. O segundo quesito para ser um bom negociador é que isso não é para todo mundo. E eu entendo o seguinte, quando você fala de inteligência das pessoas, a inteligência não é uma coisa una, ela é uma coisa multifacetada. Então você pega, por exemplo, um Neymar. O Neymar é um sujeito que tem uma inteligência motora, é inquestionável a inteligência motora do Neymar. A explosão muscular, a capacidade de divisão de jogo, o senso de espaço, a agilidade de pôr um comando do cérebro no movimento das pernas. Isso é a inteligência. Você pega um pintor, o cara faz uma obra de arte. Você pega um compositor, que faz uma música. Você pega um escultor, diz a lenda que o escultor, quando ele vê uma rocha, ele já vê a obra dentro da rocha, ele só tira as arestas, né? Então é a arte da pessoa, é o talento da pessoa. E eu diria que para o negociador é muito importante aquilo que nós chamamos de inteligência verbal. Tem pessoas que têm uma capacidade de se comunicar um pouquinho diferente das outras. E eu diria que se a pessoa juntar esses dois requisitos, o conhecimento profundo e uma habilidade nessa questão da comunicação, aí ele se torna um virtuoso na negociação. Agora, se tiver que abrir mão de um dos dois valores, eu prefiro que você abra mão do talento e você se estuda bastante, que você vai ser um bom negociador também. Mas é que aí eu acho que cabe uma coisa bem importante, que é assim, a gente vive uma era em que as pessoas elas estão se formando, às vezes até um pouco mais cedo do que antigamente na faculdade, e aí o cara acaba de se formar na faculdade, já emenda um MBA, já está pensando em fazer um doutorado fora, esse monte de coisa. Você tem plataformas de EAD, você tem um monte de forma de contrair, né, de absorver conhecimento. Eu acho que o conhecimento por si só, sem um exercício, ele é fraco, não adianta. Então, por que uma tropa de elite é uma tropa de elite? Porque ela repete aquilo sistematicamente. Por que o Michael Phelps foi tão bom atleta? Porque ele repetia aquilo. Mas há o exercício. Mas como é que é o exercício de negociação? Tem mesmo de negociação para você fazer o treinamento e tudo mais, né? Tanto no contexto militar como no comercial, no corporativo. Então, eu defendo sempre isso. Você tem que participar de meios onde você possa exercitar isso tudo. É verdade. Quando o Kleber falou de navegar é preciso, né, isso ficou muito popularizado quando o Amir Klink fez a travessia. Né? No livro ele fala navegar é preciso, também invocando alguma coisa de um poema mais antigo. Né? E esse navegar é preciso tem o sentido da necessidade, mas muito mais o sentido da precisão. Né? Se você escutar o Amir Klink falando sobre como ele planejou essa ação de fazer a travessia, barco, remo, etc. tal, é tudo muito planejado. A mesma coisa faz sentido no que você disse agora. A gente precisa realmente fazer o estudo e aplicar esse negócio. E quando eu coloquei no livro Negociar é Preciso, fazendo quase uma provocação com essa frase da navegação, é porque a gente negocia o tempo todo. Então você pode estar exercitando isso com uma consciência. Por exemplo, hoje era uma quarta-feira de cinzas, né? E eu estou fazendo esse podcast com vocês aqui, calculei que de manhã é mais tranquilo o trânsito, então eu pude tomar um café em casa, tranquilo,
Quando você está mais atrasado, você pode fazer ou não o seu café da manhã, você negocia com você mesmo, você negocia... Isso é muito legal, você negocia com você mesmo, você negocia com seus filhos. A gente negocia o tempo todo, você vai fazer um almoço, tem uma reunião, você vai, então vou um pouquinho mais cedo, você calcula o trânsito, é uma negociação. Quando você coloca, Silvano, um pouco de consciência crítica de que a negociação está presente na sua vida o tempo todo, você começa a colocar também os exercícios em prática. Quando você, por exemplo, entende que um negociador tem que ressignificar a questão do conflito, que é uma das primeiras lições que eu compartilho no livro, entender que o conflito entre os seres humanos é muito mais comum do que a harmonia e entendimento, você, para conversar com o seu filho, você pensa se é conveniente ou oportuno naquele momento, para conversar com a sua esposa. Então a gente tem todas as condições de fazer aquilo que nas tropas de elite a gente faz. Uma tropa de elite, ela tem 3 momentos: treinar, dar treinamento e operar. Notem que dos 3 momentos que uma tropa de elite tem, 2 são relativos ao treinamento. Ou estamos treinando ou treinando alguém. E a gente pode fazer isso sozinho em casa, quando você tem consciência crítica de que você negocia o tempo todo, nas minhas aulas, ou nas suas atividades aí como empresário, e também, de uma maneira geral, colocando a negociação na sua vida com consciência crítica, você fica uma pessoa que treina também. Não é só a teoria dos estudos, mas também a aplicação disso no seu cotidiano. É uma forma de treinamento. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Eu estou lendo a respeito de educação financeira agora, também, tentando ampliar um pouco mais meus horizontes, e o meu bolso, enfim. Importante. E aí, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo como são educações básicas que nós deveríamos ter. O que você está me falando é a mesma coisa. A gente deveria ter no nosso conceito básico educacional a negociação. Porque, por exemplo, eu passei anos da minha vida negociando comigo mesmo e perdendo. Eu devia ter aprendido mais cedo a fazer isso. Quanto mais a gente olha ao redor e fala assim, o mundo tá pior, a coisa tá mais complicada, tá difícil e tal. A questão não é que ele tá ficando pior, é que a gente tá acendendo mais luzes agora. Quanto mais luzes eu acendo na minha casa, mais eu vejo, tem rachadura, tudo mais, aí depende de mim olhar e falar assim, isso é algo a ser consertado, ir lá consertar, ou apagar a luz, fingir que não existe, e voltar para a escuridão. Mas isso também faz com que a interdependência entre as pessoas seja cada vez maior. Os relacionamentos que a gente faz hoje são cada vez maiores e mais amplos. E como você fala agora, quanto mais eu me relaciono com as pessoas, maior a possibilidade do conflito, porque são mentes diferentes. Se eu comigo mesmo perco uma negociação, imagina com outra pessoa. Mas assim, olha só, quando você começa a deixar a negociação entrar na sua vida, em termos de conhecimento técnico, das boas práticas, etc., eu vou falar para você que você fica uma pessoa melhor. Você comete menos erros, você se dá melhor com as pessoas, você respeita mais, porque a negociação envolve uma questão de respeito muito grande, envolve uma questão de coletivo muito grande. Ela afasta um pouco o individualismo, ela considera a outra parte como um sujeito da relação, Então são todas coisas assim que ajudam no relacionamento, não só no mundo corporativo, na vida. Você fica um melhor marido, você fica um melhor pai, você fica um melhor cidadão. É claro que isso é um exercício permanente, não sou um exemplo de perfeição como ninguém é, Aliás, é uma das coisas que a gente tem na palavra perfeição. Perfeição vem de perfecto. Perfecto significa coisa pronta. Nós não somos coisa pronta. Nós a todo momento estamos nos aperfeiçoando. Cada dia você é um pouquinho melhor do que o dia anterior. Essa é uma constante do ser humano. A gente é como se fosse uma folha de papel em branco que a gente vai fazendo a nossa história permanentemente. E a negociação ajuda demais isso. Quando eu dou aula, eu também me retroalimento dessas técnicas, dessas lições. O meu olhar fica crítico de oportunidades que eu tenho para poder aplicar isso no meu dia a dia e exercitar aquilo que está escrito no meu livro aqui, logo na frase, uma frase que a gente fala de conviver, Conviver. Negociação, de certa maneira, é um ato de conviver. Agora, Luca, na polícia ou na parte militar, eu não sei quem é a pessoa que está do meu lado, mas a minha vida, às vezes, está na mão dele.
dentro dessa parte corporativa, como metas, eu tenho minha equipe comercial, que eu também dependo do meu resultado, do meu vendedor do lado. Como falar dessa negociação que eu dependo dele também para trazer meu resultado, como capacitar ele, como transformar meu time em uma tropa de elite? O alicerce de uma tropa de elite, que aliás é o tema do meu próximo livro, estou dando um spot aqui para vocês, né? Spoiler aqui, né? Um spoiler aqui para vocês. Ele é determinante até para as ferramentas de negociação. Então eu tenho comigo que, por exemplo, em cima da pergunta que você me fez, o trabalho em equipe é determinante para uma negociação. Ninguém negocia sozinho. Né? Toda vez que você está num processo de negociação, você tem que considerar aquilo que eu chamo nas minhas palestras da estrutura que dá suporte ao processo. Isso é fundamental você entender. É sempre um trabalho em equipe. O trabalho em equipe para uma tropa de elite, ele é de uma maneira muito mais abrangente do que muitas empresas faz hoje. Aliás, eu falo isso com muita ênfase nas minhas palestras, que a gente não pode entender assim uma empresa como o jurídico também, a expedição que pisou na bola, eles que resolvam o seu problema. Não, o RH fez o papel dele. O comercial é mais importante porque ele está no front com o cliente. O exemplo matadouro para isso, Kleber, é se você for, eu gosto de usar o exemplo da NASA, sabe? Se você for na NASA e perguntar para uma faxineira da NASA qual que é a missão dela lá, ela fala, minha missão é ajudar a pôr um foguete na Lua. A minha tarefa é manter o chão limpo. Um dia eu fui dar uma palestra numa usina Santo Antônio, lá em Rondônia. Ela fica em cima do Rio Madeira. Eu perguntei para um funcionário, falei, qual que é a tua missão aqui? Ele me respondeu, a minha missão aqui é produzir energia elétrica. Eu falei, não. Essa é a tua tarefa, meu amigo. A tua missão é fazer com que um brasileiro a 3.000 quilômetros daqui aperte o interruptor e acenda uma luz na casa dele, ou uma mãe dê um banho quente no filho dela. Essa é a tua missão. E aí é uma provocação para você que nos ouve agora. Se você acha que o payback que a empresa te dá, por melhor que ela seja, em termos de salário, bônus, benefícios, paga a conta ou fecha para aquele que verdadeiramente se dedica, aquele que abraça a causa, sabe aquele colaborador que tem afinco, que veste a camisa, que não tem tempo ruim, que se precisa, ele vai 3 horas da manhã para atender uma demanda de um cliente, que o telefone não desliga, sabe aquele cara que se entrega mesmo, que se dedica, que veste a camisa? Se você parar para pegar um funcionário desse nível, não estou falando de nego nota 5, estou falando de cara nota 10. Nenhum payback que a empresa dê, fecha a conta. Da mesma maneira, a minha vida lá no GAT. Se eu parar para pensar todos os riscos que eu sofri nas operações, que eu atuei, complexidade da operação, como você disse, Christian, que pode oferecer um risco à minha vida, à minha carreira. Se eu parar para pensar o que a polícia me deu de payback, ou seja, os custos que eu fiz no Brasil, no exterior, os benefícios que eu tive, o meu salário, né? A conta não fecha. Agora, quando eu paro para pensar que o meu trabalho foi capaz de pôr um sorriso no rosto de alguém que eu não conheço, aí a conta fecha. Quando você da empresa de indústria farmacêutica para pensar que o seu trabalho aplaca uma dor, cura uma doença, você da indústria de alimentos para pensar que o seu trabalho sacia a fome de alguém, aí a conta fecha. É um nível de entrega diferente, cara. Por isso que eu falo que tropa de elite é algo diferente. É algo que a gente dá um passo além, sabe? A gente não fica vinculado apenas ao payback. O payback para nós é apenas uma consequência. O nosso propósito é muito maior do que isso. Quando a gente passa a pensar que no final, at the end of the day, ao apagar das luzes, ao descer as cortinas, a tua missão nessa vida é ser protagonista da felicidade de alguém, aí vale tudo a pena. Aí vale a pena levantar cedo, trabalhar forte, aí vale a pena tudo. Não pensar que aquela negociação tem começo, meio e fim. Ou seja, se você pensa no micro, você vai estar sempre insatisfeito. Por mais que você tenha ganho naquela negociação, você pode ter perdido, porque deixou o outro lado bem bravo, mas você está sempre insatisfeito. Existem 3 tipos de negociação clássicas, né? Aquela que você, por exemplo, anuncia um celular, por exemplo, para vender, chega o cara, quando você está pedindo R$1.000, está aqui R$1.000. Ele leva o seu celular, você vê, isso não é negociação. Aliás, nem gera relações duradouras, porque ao cara fechar a porta e ir embora, você fala, poxa, eu podia ter pedido 1.100. E o cara, também estou triste que eu podia ter pago 900. Então, essa negociação não existe, é o mundo de Alice. O segundo tipo de negociação, a negociação não tem engajamento.
Ou seja, os interesses são tão distantes entre as partes que é difícil você achar a ZOPA, que é a zona de possível acordo. Você não encontra a ZOPA. Está tão distante que não é possível encontrar. E se você não encontra a zona de possível acordo, você não vai chegar ao melhor acordo possível negociado, que é o UMAN. Isso que eu estou falando é método Harvard, tá, de negociação. Isso aqui é o que tem de... É o creme de la creme da negociação. Isso aqui não é invenção minha. Isso aí é um método... Por isso que a negociação é precisa, agora vem da exatidão, né, da ciência que tem por trás disso. Agora, a negociação, ela pode não dar certo, que está difícil achar os OPA, então ela não tem engajamento. Mas aí uma lição para você que nos ouve, não tem engajamento hoje. A gente não fica de mal. É só hoje que não deu certo. Amanhã as condições são outras, o cenário é outro, o contexto é outro, e aí pode sentar novamente para, quem sabe, chegar a um acordo. E aí vem o terceiro tipo de negociação. A negociação pode dar certo se trabalhada. Ou seja, é quando há interesses divergentes, mas o processo de negociação gera uma aproximação, de repente, não para ter o caminho A acolhido ou o caminho B de ambas as partes, né? O caminho B e o caminho A acolhidos. Porque aí também não é negociação. A negociação é quando a gente deixa o caminho A, deixa o caminho B e constrói juntos um caminho C, que é o caminho que nós encontramos juntos. E aí tem uma quarta etapa, que já não é negociação, é um outro capítulo à parte, que é persuasão. A persuasão é quando tem um cara que tem uma hipótese A, a outra parte tem uma hipótese B, e o cara da hipótese A, por exemplo, ele convence o da hipótese B que a hipótese A é melhor. E aí a palavra-chave da persuasão, que é diferente de negociação. A palavra-chave da persuasão é voluntariamente. O cara que defende a hipótese B voluntariamente entende que a hipótese A é a mais adequada e ele muda de ideia. Aí a gente chama de persuasão. Então você vê como é uma ciência, cara. Tem o não engajamento, que não rolou, tem aquilo que simplesmente é o mundo de Alice, vai dar certo de pronto, não é negociação e nem gera relações duradouras. Tem a negociação, é quando a gente constrói uma alternativa construída, nem a nem a B foram vitoriosas, a gente construiu uma melhor, que é a C, que atende as duas, e tem a persuasão, que é uma outra pegada, é quando há um convencimento voluntário da outra parte que a alternativa da outra parte é melhor. Que não tem nada a ver com engamelação. Não, a gente não trata disso. A gente não trata disso. Esse, aliás, Silvano, é um dos erros, sabe? E eu não acredito que o mundo caminha nessa direção. Os enganadores, gente trapaça. Eu tenho uma fé, cara, e eu estou aqui num centro de tecnologia, conversando com vocês da área de tecnologia. Eu acredito tanto na tecnologia, no meu modo de ver, a equação do futuro é tecnologia, o ser humano no meio de tecnologia. Tecnologia para criar as normas de atuação, criar os modelos. O homem para pôr esses modelos em execução. E a tecnologia para auditar se o cara está fazendo o que é para fazer. Na minha cabeça é assim que o mundo funciona. E acredito muito que essas regras de auditoria, de compliance, nesse sentido, o compliance hoje é muito visto como práticas contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro. As empresas têm essa visão ainda, mas o compliance está ganhando mais musculatura, mais envergadura, mais amplitude. Compliance é cumprir normas. Vou dar um exemplo para vocês aqui de cumprir normas. Eu sou usuário do modelo Uber, né, ou também do modelo Airbnb. É uma plataforma, cara. Eu pego um motorista de Uber, eu vejo a nota do cara e posso cancelar se o cara tiver uma nota baixa, que indica que ele não é um motorista que não é um cara muito bacana. E ele também vê a minha nota. Isso tudo tem peso. Quando você pega um apartamento ou uma casa, um quarto do sistema Airbnb, você também avalia os comentários das pessoas e também depois você é avaliado. Isso gera informações na plataforma. Quando você for locar um apartamento que já foi locado, você vê quais foram as recomendações. Isso tem um peso na sua decisão. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que o mundo caminha para deixar pequeno o espaço para quem é sacana, para quem é pilantra, para quem não cumpre norma, né? A gente fala aqui de trânsito, tem agora os radares aqui, mas vai chegar um dia que não adianta você dar chapéu num radar. Vai tempo médio. Média, exatamente. É o tempo médio, já temos. Então, assim, é bom a gente se acostumar com isso. O empresário, o cidadão do futuro tem que ser um cara que entenda que a norma é para ser seguida, para a gente poder conviver com o coletivo, né? Conviver com as outras pessoas. Esse papo de lei de Gerson, né? Que é importante levar a vantagem em tudo, farinha pouca meu pirão primeiro, quem age dessa maneira está distante da negociação baseada em princípios.
Pode repetir, por favor, esse provérbio? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Não, então puxar a brasa pra minha sardinha. Né? As expressões do popular, né, cara? Mas não vejo assim, eu não vejo assim. Né? Eu vejo que vai continuar tendo gente assim, vai, mas o espaço vai ficar reduzido para essas pessoas. É porque você citou a escola de Harvard, e a escola também que eu estudei na parte de vendas, né, estudo, e eles também têm a parte da PNL, voltada para a área comercial. E sempre tem aquele cara que viaja na maionese e acha que ele virou um scanner, que ele vai ler a mente dos outros e vai convencer os caras a fazer o que eles não querem. Ele pode, através de uma oratória que ele construir, convencer o cara a comprar o que ele quer. Mas, de novo, vai ser uma venda única. Né? Porque isso cai por terra na segunda venda. Em algum momento isso não se sustenta. É verdade. E olha que legal usar a PNL numa negociação com reféns. Porque tem uma fase que é bem legal no livro, que o comandante cita da fase do eu quero. O eu quero é aquela fase que o negociador ele se vê diante de um cenário e ele começa de alguma forma a se sentir poderoso. O criminoso. O criminoso. E aí, naquele momento, ele começa a fazer exigências que fogem, inclusive, do propósito inicial da negociação. Isso o ouvinte tem que saber, sabe, Kleber? É legal pra caramba esse negócio, porque é o seguinte: quais são os dois destinos que um criminoso tem após uma ocorrência? Ele vai pro cemitério ou vai pra cadeia. Porque se eu não posso, como profissional de segurança, a legislação não me permite falar pro cara, toma R$100 aqui, vai tomar um sorvete, vai descansar, vai relaxar. Não posso. Dali, ele vai pra cadeia ou pro cemitério. Primeiro dado. Segundo dado, por que ele faz o refém? Ele faz o refém porque ele está com medo do confronto. Ele se viu cercado, viu a sua fuga cerceada, ele faz o refém. Com qual propósito? Salvar a própria vida. Ele quer se proteger. Só que aí é que surge a fase do eu quero. Quando ele vê aquele circo armado só para ele, o Robocop sobrevoando, toda a mídia ali, o cara dá uma viajada, Kleber, na maionese. Ele começa a se sentir importante demais, acima da conta. E aí que ele vem com exigências absurdas. Eu quero helicóptero. Eu quero um carro para fuga, eu quero colete balístico. O cara fala assim, eu quero helicóptero, eu quero droga, eu quero 1 milhão, eu quero dinheiro. Poxa vida, aí eu pergunto para os meus alunos, ou para os meus, nas palestras, eu falo assim, o que você acha que é a minha vontade no popular de falar pro cara, quando ele me pede essas baboseiras todas, sabendo como técnico que ele só pode ir pra cadeia e pro cemitério? E o cara me pede esse monte de baboseira, que não tem o menor sentido, é uma viagem, como você disse. E aí os alunos, normalmente, os clientes falam, vontade de você mandar o cara para aquele lugar. Eu falo, não, mas o negociador, antes de tudo, é um bom ouvinte, cara. Saber ouvir a importância do saber ouvir. Não basta falar bonito, tem que ouvir bonito também, cara. Esse é um negócio legal. E aí eu falo, o negociador não cai nessa cilada. Eu brinco até que é a chamada a tática do leite moça, né? Comigo assim, bateu, tomou, sabe, cara? A gente não faz, a gente não cai na cilada. Ou agora me deu na canela, dou na correntinha, que é uma expressão que a gente já... Mas ao mesmo tempo você também não pode ser impositivo no não. Não, a gente, aliás... Aí usa o PNL. A palavra não é uma das palavras que a gente não usa. Seguindo até a formação do negociador, tem PNL também, é uma das disciplinas, né? A gente não fala não use o elevador, né? A gente fala de uma maneira diferente no livre, né? Usa a escada. A gente fala de uma maneira positiva, nunca negativa. O não é uma palavra muito forte na negociação. Não que ela é vetada de ser usada, proibida 100%, porque às vezes o criminoso está numa viagem tão louca que você é obrigado a dar um não para dar uma centrada no sujeito. Mas é uma palavra que a gente costuma colocar nos livros ou nas bibliografias para você evitar usar. Você pode usar outras palavras menos fortes do que o não, para poder continuar gerando um rapport, né, essa conexão com o criminoso. Mas voltando ao caso aqui, o cara me pede essas baboseiras, a gente tem que ouvir e entender que aquilo faz parte de uma viagem, o cara está viajando, e aí aos pouquinhos a gente vai fazendo o cara pôr o pezinho no chão e entendendo que para ele o melhor a fazer é se entregar, né? A gente tem ferramentas para isso daí. É o convencimento. E aí que entram as técnicas, as táticas, as estratégias, para o cara entender que ir para a cadeia é um bom negócio. Até porque qual a outra opção que sobra? Mergulhando no conhecimento. Comandante, uma indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você
recomenda para os nossos ouvintes? Tem que ser só um, Kleber, ou pode ser mais de um? Pode ser mais de um. Pode ser mais de um? Bom, primeiro... Vamos negociar. Legal. Pô, já ganhou a negociação, já. Eu vou falar assim, um filme que me marcou, até motivo de sacanagem na minha própria casa, né? Que toda vez a minha mulher, quando viu assistindo esse filme, já assisti inúmeras vezes, ela fala, pô, você sabe até os diálogos, né? É o filme Gladiador. Né? O filme Gladiador, para mim, foi um filme muito marcante. Aliás, eu uso, para terminar a minha palestra, o tema musical desse filme, que eu acho que é um tema bacana. E o filme tem muitas lições de negociação, de liderança. No filme estão embutidos vários valores de uma tropa de elite. Então é um filme que me marcou demais. E também eu queria recomendar um documentário, que eu gosto muito dos temas relativos às guerras. Acho que as guerras são um bom ponto de reflexão, que é um documentário chamado Vietnã. Está na Netflix. Esse documentário ele é uma série que mostra como foi a guerra do Vietnã. Ela serve para mostrar como muitas vezes a gente, no mundo político, nas relações interpessoais, há muitos interesses que eu diria escusos, muitos interesses não republicanos, há muita sacanagem de verdade, assim, muitas pessoas são iludidas por conta disso. Eu acho que ele serve para você também ter um pouco de... para mim, esse documentário me estimulou o ponto de análise crítica, sabe? De você ter muito cuidado hoje, sobretudo com as redes sociais, de não acreditar em tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você assiste, né? A entender que sempre há um interesse que pode ser bom ou pode ser muito ruim. Eu acho que ela dá uma calibrada nisso. Que indicação de livro, O Negociador, né? Que está nas melhores livrarias do Brasil. Já fazendo jabá aqui. Momento Passo do Gigante. Comandante, esse é aquele momento do ponto de inflexão, aquele momento da vida pessoal, empresarial, que você teve que enfrentar os teus medos e, como a gente fala no mergulho, dar um passo do gigante. Passo do gigante do comandante Luca. Passo do gigante da minha vida, sem sombra de dúvida, de forma inquestionável, foi quando eu voltei para minha segunda temporada no GAT, como comandante do GAT. Eu comecei o GAT, eu fui fundador do GAT de 88 a 92, eu fiquei os 4 primeiros anos. E naquela época, Kleber, a gente tinha uma visão totalmente equivocada de uma negociação. A gente nem dava muita bola, sabe? A gente queria era pegar o bandido. E se salvar o refém, ficava feliz também. Mas assim, o foco nosso era... E eu fiz parte dessa história. A formação nossa na década de 80, né? Tô falando de muito tempo atrás, era outra. Era uma pegada assim, pé na porta, arma na mão, coração valente. E Silvano, na negociação, ela se assemelharia no mundo corporativo àquela negociação eu ganho, você perde. Sempre. E eu ia para a ocorrência pegar o vagabundo, cara. Era esse o nosso foco. No mundo corporativo, era aquele cara que vai para vencer e derrota e usa de qualquer meio, inclusive de mentira, de sacanagem, de coisa errada, para poder conquistar aquela meta naquele momento, se esquecendo do dia de amanhã, se esquecendo das relações duradouras. Aliás, voltando para o meu mundo da tropa de elite, a última coisa que eu queria era a relação duradoura com o meu cliente, que é o bandido. Aliás, eu pergunto isso nas minhas palestras. Quem você acha que é o meu cliente numa ocorrência? Invariavelmente as respostas são o refém e a sociedade. E eu falo, vocês não estão errados, porque a rigor nós somos criados para salvar o refém. A rigor nós somos criados para proteger a sociedade e garantir a ordem pública. Mas o meu cliente numa ocorrência com o refém é o criminoso. É ele que tá com ele que você tem que negociar. Eu converso, cara. O refém, na verdade, Silvano, é uma mercadoria, tá lá quietinho, não abre a boca, fica lá amedrontado, é com o criminoso. E eu faço uma provocação nas minhas palestras, não reclame dos clientes de vocês, hein? Eu falo, o meu não gosta de mim, corre de mim, se eu bobear até atire em mim, o de vocês é mais civilizado, os caras não querem, porque é verdade, cara. Aí o que acontece, cara? Eu fico 6 anos fora do GAT, fico em outras atividades, inclusive no mundo corporativo, eu me licenciei da polícia durante 2 anos, fui trabalhar, voltei para a polícia 6 anos depois e volto para comandar o GAT. Quando eu chego lá no GAT, quem que eu encontro? Boa parte das mesmas pessoas, porque tropa de elite e empresa de alta performance, Christian, tem baixo turnover. A gente não trata as pessoas como commodity, sabe? O ser humano numa tropa de elite, numa empresa de alta performance é determinante. Eu não posso falar um A do caráter dessas pessoas em termos assim, de dedicação, de compromisso, de vestir a camisa. Agora, havia um problema de orientação.
Quando eu cheguei no GAT, 6 anos depois, na primeira ocorrência que eu vou participar como comandante, eu chego na ocorrência, olha só, 6 anos se passaram da minha saída até o meu retorno. Na primeira ocorrência que eu fui atuar, quando eu cheguei na ocorrência com a minha marca, GAT, o criminoso olhou para mim, me identificou como marca, falou, ih, GAT não, GAT é tiro no coco. Eu falei, não acredito. O cara, 6 anos depois da minha saída, ainda continuava o GAT com o rótulo de uma tropa de extermínio, cara. 6 anos, quanta coisa não muda no mundo em 6 anos, cara. Muita coisa mudou. Mas o GAT continuava o mesmo sob o ponto de vista do nosso cliente. E aí o passo do gigante. Chegou na base, óbvio, a ocorrência foi resolvida, os criminosos foram presos, os reféns foram libertados, mas eu voltei indignado pro quartel. E essa história está no livro. Quando eu chego no quartel, eu ponho todo mundo na sala de aula e falo, olha gente, não gostei do que eu ouvi. Nós não somos uma tropa de extermínio, nós não fomos criados para matar vagabundos, nós fomos criados para salvar refém. E se nós negociamos com os criminosos são os nossos clientes. Você imagina como a minha tropa recepciona isso, né? Quando eu falei que o criminoso era meu cliente. E aí, o passo do gigante. Falei, a partir de hoje, senhores e senhora, que o GAT tem mulher também, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Vocês imaginam... O bandido chamar o GAT. Esse foi o passo do gigante. Tratar o criminoso como o nosso cliente. Não que eu goste de criminoso ou deixe de gostar, isso não é importante. O fato é o seguinte, uma tropa de elite como o GAT, que tem o propósito, foi criada para salvar reféns, eu tenho que entender que o meu cliente é o criminoso. E vou mais além. O que eu combino com o criminoso é cumprido. A palavra do negociador não faz curva. É papo reto. Se eu falar que você vai sair daí vivo, preso e sem um fio de cabelo desarrumado, isso vai acontecer. A partir daí, eu tive que lutar contra tudo e contra todos. Numa instituição que é difícil ainda, pouco permeável a essa prática, numa sociedade que tem como slogan bandido bom, bandido morto, eu tive que lutar contra... Esse foi o meu passo do gigante. E até hoje, Kleber, isso para mim é determinante na minha vida. Eu não me conformo, sabe? Eu tenho meus valores, meus princípios e como grande norte da minha vida, a legislação de um país, as nossas regras de governança, as boas práticas, e disso eu não me afasto. É isso o meu exercício permanente como cidadão, como profissional, tentar seguir essas normas. Acho que o melhor companheiro de um bom profissional são as normas, são as boas práticas, são as regras de governança, de compliance, a legislação. Não acho que de você ter feito 100 ações bacanas, uma pode ser justificada. Não tem essa conversa, tropa de elite. A gente entende que é erro zero, busca permanente por excelência, uma coisa não compensa a outra. E eu demorei 7 anos na minha vida para conseguir, na última ocorrência que eu fui participar, o criminoso, expressão do criminoso, 7 anos antes, quando eu comecei minha gestão. E GAT não, GAT tiro no coco. 7 anos depois, aplicando tudo isso que eu vim conversando com vocês nessa hora de bate-papo aqui, valores, princípios, decência, honestidade, correção, o criminoso quando soube que o GAT estava presente, manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Mas o grande lance é sem esquecer que a sua tarefa naquele dia era negociar, mas a sua missão era salvar o pessoal. Exatamente. E o quanto de segurança isso trouxe para as futuras negociações. Claro, esse é o legal. Esse é o ponto. Aí que é o passo do gigante, porque o GAT, e isso eu tenho orgulho até hoje. É um legado. É o legado, cara. Os caras entenderam que esse é o papel do GAT. Então, se há uma diferença entre um policial do GAT, de uma tropa de elite, com um policial ordinário, é que nós não brigamos com normas, cara. A gente não tem nada de pessoal contra ninguém. A gente cumpre norma. Se o cara sair dali e estiver topando acordar com a gente, vamos entregar as armas, vai sair dali vivo, preso, não tem nada pessoal. No GAT é assim até hoje. Eu tive recentemente, o GAT completou 30 anos. Eu tive lá, eu fui homenageado lá, sou prefaciador de um livro de fotos do GAT, e é legal você chegar com os tenentes e falar, pô, comandante, o senhor é uma lenda para nós. Há um GAT antes do Capitão Luca na época, e há um GAT depois do Capitão Luca. Isso tudo foi porque eu decidi um dia dar o passo do gigante. Esse foi o passo do gigante, cara.
Agora, entendo que negociar essa mudança de cultura não tenha sido muito fácil. Foram 7 anos, né? Por isso que eu falo que todo esse processo para mudar esse mindset, né? Essa forma de fazer, não aconteceu do dia para a noite. Foram 7 anos de trabalho. Eu consegui conquistar aquilo que era meu sonho. E vou falar honestamente, nem foi o meu sonho como eu queria. Que o meu sonho era, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamou o GAT. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que na última ocorrência que eu participei, tinha um negociador da área tocando lá, o cara não estava indo muito bem, e eu já não atuava mais como negociador, porque eu sabia que a minha gestão estava chegando ao final. Eu falei, olha, se não está indo bem, eu vou colocar um negociador do GAT. Vai lá e fala pro criminoso que o pessoal do GAT está aqui. Tá no livro essa história. Aí o policial da área foi lá e falou, olha, estamos aqui há muito tempo na ocorrência, já chegou no conhecimento aí da alta gestão da segurança pública, o secretário mandou o GAT para cá. O criminoso falou assim, o pessoal do GAT está aí? O policial falou, tá. Então manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Pô, fui tomado de emoção. Nessa hora eu fiz 2 coisas, tá no livro também. A primeira coisa que você faz quando o cara dá uma dentro na negociação, você dá um elogio pro cara. Fala, pô, bacana, desse jeito a gente vai terminar bem, é isso que a gente quer, legal continuarmos assim. A segunda coisa que eu fiz, não tá nas boas práticas, não tá nos manuais, mas a situação estava tão controlada que eu me permiti fazer. Falei, pergunta por que ele tá falando isso. E aí o criminoso, o policial foi lá e falou, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? O criminoso falou assim, eu não, mas um parceiro meu estava numa parada igual essa aqui, que o pessoal do GAT combinou, foi cumprido, a palavra não fez curva. Em outras palavras, o bandido tem benchmark também, né, gente? Bandido tem benchmark também, cara. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa negociação com a equipe é um aprendizado de você ter dentro da equipe também pessoas que não necessariamente concordam com a tua visão. E aí o comandante fez um paralelo no livro de uma história dos navios japoneses que traziam os atuns, e eles eram mais valorizados vivos, mas quando eles vinham numa condição tranquila, a carne não ficava com a mesma textura, porque eles estavam fora daquele ambiente de desafio. E aí eles resolveram colocar um tubarão dentro para poder manter os outros alertas. Isso para os gestores é bastante difícil, talvez, para o nosso ouvinte que tem gestão de equipe, ter alguém na equipe que discorde de você. Contratar alguém que discorde de você. Mas esse cara te incomodando também te faz evoluir. Cara, é tão importante o contraditório, é tão importante você ter o tubarão no tanque, né? Essa história dos pescadores japoneses, Kleber, ela traz 2 lições importantes, né? A primeira lição é entender que a vida é zona de desconforto permanentemente. Se você que está nos ouvindo agora, está na sua empresa, está chegando lá, abrindo o WhatsApp, vendo o Facebook, olhando o Instagram, ninguém está te cobrando nada, pode preparar seu lombinho, porque a sua rampa está sendo arremessada, não tem free lunch para ninguém, cara. A vida é dura mesmo, é pegada. Nós usamos missão dada, missão cumprida. No mundo corporativo a meta é obrigatória, o choro é opcional, cara. Você pode ter certeza que você tem que entregar, cara. At the end of the day, o que você é aquilo que você entrega. O capital não aceita desaforo, cara. A empresa que não está crescendo está morrendo. Tem uma série de histórias em cima do que nós chamamos em Tropa de Elite, princípio do desconforto. Que o desconforto para nós é o nosso território. E junto, que aí a história dos pescadores japoneses traz, é que nós sempre buscamos a melhoria permanente. Essa história diz respeito aos pescadores japoneses, que são famosos pelas pescas desse atum. Os japoneses têm na sua dieta o peixe como uma coisa muito importante e são pescadores muito famosos. Pescar esses atuns não é para qualquer povo, né? Eles têm essa capacidade de ir lá alto mar, 5 dias de viagem, pescar esses atuns maravilhosos, que exigem uma técnica, um preparo, mas eles traziam os atuns congelados. Chegava no mercado de Tóquio, vendia por milhares de dólares cada exemplar daquele, só que os japoneses não se contentam, e aí é o Kaizen. Melhoria, um dia fizeram um brainstorm, que lá em Minas chama Toró de Parpites, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse valor do produto? O japonês vai dizer, pô, por que a gente não faz uns navios tanque, cara? Porque aí o peixe não vem mais congelado, ele vem vivo. Puta ideia sensacional, fizeram uns navios tanque, o peixe chegava vivo lá no mercado. Como é que era o preço do peixe vivo em relação ao peixe congelado? Agregou valor. Já eram líderes, agora distantes na liderança, e aí tem uma outra lição que você, ouvinte, por favor, guarda essa aí e pode colocar a nossa mascote aí. Eusébia. Eusébia, olha só.
Esse papo que em time que tá ganhando não se mexe é a pior furada, cara. Em time que tá ganhando se mexe sim. O melhor exemplo disso foi a Copa do Mundo aqui, cara. Né? Ganhamos a Copa América, etc. Tal, tava todo mundo tranquilo, tomamos 7-1 da Alemanha. O time que tá ganhando se mexe sim. Esse é um mito popular, o time que tá ganhando se mexe. Eu escuto isso com muita frequência, furadaça. Os japoneses não caem nessa cilada. Mesmo sendo líderes de mercado, distantes, ainda começaram a pensar uma maneira de melhorar o produto. E foram estudar. E viram que o peixe, o atum chegava vivo no porto, no mercado de peixes, mas ele, engraçado, alguma coisa acontecia na viagem de volta que ele perdia algumas características. A carne não tinha a mesma vivacidade, o peixe estava meio malemolente lá, meio tranquilão. E por quê? Porque o que não tinha no tanque que na natureza tem? E aí vem o tubarão, o predador. Ele estava calmo. Tava tranquilão, só nadando entre atumzinho, tudo amigo, tudo parceiro. Aí o que os japoneses fizeram? Meteram o tubarão no tanque. Estressaram ele. Estressaram. E aí o bicho voltava, aliás, numa condição até desfavorável, porque no mar é grande, né? Pode fugir. No tanque tem que ficar nadando. Chegava lá no mercado de Tóquio, aquele peixe chegava no estado da arte, cara. Melhor do que da natureza até. Porque vinha nadando 5 dias fugindo do tubarão. Tá certo que tinha 2, 3 mordidos, faz parte. Mas aquele que chegava inteiro, o preço foi lá para a estratosfera. Daí a gente tem a lição dos japoneses, melhoria permanente. A gente busca a excelência o tempo todo. É uma luta sem fim. Mete um tubarão no seu tanque. Tem a oposição, o avião só voa com o vento contrário. Merece a Anatólia também. Momento mergulhando de cabeça. Esse é aquele momento que a gente mergulha de cabeça, é o momento que a gente faz de verdade. É que a gente faz com todas as nossas energias. No que o comandante Luca hoje mergulha de cabeça? Eu mergulho de cabeça numa sociedade que possa conviver. E no meu caso, como predominantemente eu atuo na negociação, na liderança e também como comentarista de segurança, a minha luta hoje eu mergulho de cabeça por uma polícia orientada para o cidadão. Esse é o meu grande objetivo hoje. Quando eu olho uma polícia, eu quero que ela seja orientada para o cidadão. Pegar bandido é tarefa subsidiária, tarefa secundária. Esse é o meu mergulho de cabeça. Para isso, hoje eu tenho que lutar contra... Me sinto muitas vezes um Don Quixote, lutando contra moinhos de ventos. Eu acho que nós estamos regredindo enquanto sociedade. Os últimos tempos são tempos muito delicados. Há um exagero, uma polarização que eu acho muito perigosa. E eu luto para a gente achar o ponto de equilíbrio. Eu luto para que em todas as minhas manifestações, seja no Facebook, no Instagram, nas minhas palestras, eu luto para a gente seguir princípios, seguir regras, evitar polaridades, achar o ponto de equilíbrio. Esse é o meu mergulho de cabeça hoje por uma sociedade mais equilibrada, menos desigual, mais fraterna. Essa é a minha luta permanente. É uma luta muito ampla, uma luta muito abrangente, mas essa é a minha luta. Falamos agora das redes sociais. Quem quer te seguir, faz como? E quer me seguir, entra no Instagram, Comandante Luca, ou então na minha página, diogenesluca.com.br, no meu Facebook também. É um prazer poder compartilhar. Eu tenho compartilhado todos os meus textos, todas as minhas ideias. É uma forma que eu tento agir como um cidadão, contribuindo com aquilo que a sociedade me deu a chance de aprender, devolvendo para as pessoas, não para eventualmente ser seguido literalmente, não é essa a pretensão, mas pelo menos ter um ponto de vista que as pessoas possam avaliar e se achar legal, aperte o Enter. Se não achar legal, aperte o Delete. Mas sobretudo, não só a mim, Christian, mas a qualquer pessoa, respeite o direito das pessoas se manifestarem, o direito de ter pontos de vista diferentes do seu. As pessoas são diferentes umas das outras, têm formas de interpretar o mundo de forma muito diferente umas das outras, mas sobretudo é importante o respeito. Eu posso não concordar com o que você fala, mas vou lutar com todas as minhas forças para você ter sempre o direito de poder falar. Agora, quero contratar o Comandante Luca para uma palestra. Quais são os benefícios que eu vou ter como nessa contratação? O que meu time vai ver? O que eu tenho de diferenciais nessa palestra? Bom, os meus diferenciais nas palestras, eu tenho duas palestras que são o carro-chefe da minha atividade. Uma delas eu trabalho em negociação sob pressão, que basicamente eu divido com a plateia aquelas técnicas, as táticas, as estratégias que eu utilizei nas atividades onde vidas estavam em jogo com o mundo corporativo, né? É sempre o plano de fundo das tropas de elite,
mas ferramentas como lidar com o conflito, organizar o local, que não é só arrumação, mas é conveniência e oportunidade, aprender a ouvir, aprender a pensar com a cabeça do outro, manter o controle, cumprir o combinado, credibilidade. Então são essas as ferramentas que eu trabalho. Minha palestra não é uma palestra motivacional, não gosto disso. Eu acho que a motivação é legal, vai fazer uma alegria, fechar um evento. Então eu não desprezando esse tipo de coisa, acho que até merece, mas a minha palestra tem conteúdo. A pessoa sai com ferramentas. Esse é um foco da palestra de negociação sob pressão. E a outra palestra que eu tenho, que tem sido muito bem recepcionada pelo público, em geral, as empresas de alta performance, é quando eu falo de liderança, das tropas de elite para o mundo corporativo. Nessa palestra, eu trabalho ferramentas que constituem a base da tropa de elite, que são aplicáveis ao mundo corporativo. Eu começo com voluntariedade, ou seja, quem está numa empresa de alta performance é voluntário, senso de pertencimento, que é o que nós chamamos de ownership, que é a capacidade de você se entender como dono do negócio. Não a visão do empregadinho, patrão, eu sou empregadinho. Não, a gente não tem essa conversa. No mundo século XXI, você tem que vestir a camisa. A gente estimula as pessoas a entenderem que, se você escolheu estar aqui, dá o seu melhor. O mundo não precisa de gente nota 5, já tem demais. O que a gente precisa é que as pessoas tenham essa vontade de entender que tem um propósito o seu negócio, senso de pertencimento. Desconforto é uma coisa que eu trabalho bastante. Melhoria permanente eu trabalho bastante, que eu já citei aqui. A busca permanente pelo erro zero, ou seja, a excelência. Cumprir o combinado, credibilidade, algumas coisas se assemelham à negociação, mas eu dou sempre um enfoque como as coisas mais basilares. Disciplina é uma virtude que eu trabalho, é um valor que eu trabalho nas negociações. Cumprimento de normas, que é o compliance, que eu trabalho muito forte nessa palestra de liderança. Eu trabalho esses elementos, né? E uma coisa que é fundamental, que eu começo a palestra falando, uma virtude que eu acho indispensável para qualquer empresário, para qualquer empresa, chama integridade. Integridade é um valor que você só tem duas opções na vida. Ou você fica vermelho uma vez, ou você fica amarelo para sempre, você que escolhe, né? Então isso eu exploro. Quem quiser saber mais, me contrate aí. Aí sim. E aí vai ser a coisa é pegada, tá bom? E um spoiler aqui, a gente vai lançar um programa com o Diógenes na plataforma aqui do CT Segurança. Eu ia te perguntar disso, Cris. Em primeira mão, teremos um programa. Isso, muita gente pergunta sobre como eu faço pressão policial, como eu faço para entrar nas Forças Armadas. Então a gente vai montar um programa respondendo exatamente essas perguntas. É isso aí, estamos trabalhando já na preparação desses roteiros, né, para a gente poder prestar serviço, né, Christian, Kleber e Silvano. A gente esclarecer para as pessoas aí quais são essas possibilidades, como uma atividade de carreira. Eu posso dizer assim que apesar dos problemas das polícias e até das Forças Armadas, houve uma evolução muito grande, passou a ser uma carreira também de muita atratividade para as pessoas, tem alguns aspectos que são muito interessantes nessa carreira, e tem muita gente que tem dúvida como entrar. E é mais uma carreira, é uma missão, né? A pessoa quando nasce fala, essa é a minha missão, eu quero servir, eu quero ajudar o próximo. Para mim, é o que eu brinco que são os heróis anônimos, né? Você tem outro tipo de carreira que você tá ali, às vezes a pessoa passa do lado, nem cumprimenta, e se precisar o cara vai lá e bota a vida dele na frente. É uma loucura, quando você imagina um policial, um bombeiro, nesse nível de heróis. Você sabe que tem um pensador famoso, agora eu não vou lembrar quem que falou isso daí, mas falou que os dois caras que a gente sempre precisa na hora do problema é Deus e o soldado, né, cara? Deus na situação e o soldado está em risco, né? Mas é isso, gente. Pô, foi um prazer estar com vocês aqui, com os nossos ouvintes aqui nesse podcast. Bom, galera, a gente tinha um monte ainda de assuntos, principalmente relacionados ao livro, muita coisa legal, muita lição legal, e fica aqui um desafio de a gente fazer um programa especificamente para falarmos das lições do livro Negociador. Bora lá, Cris? Bora lá. Já está aceito o convite aqui. No próximo podcast a gente fecha um pouco mais o foco, né, para poder falar dessas ferramentas que eu trabalho no livro, né, um pouquinho sobre cada uma delas, sobre o conflito, sobre o trabalho em equipe, sobre aprender a ouvir, pensar a cabeça do outro, reconsiderar quando for necessário, que é uma lição legal do negociador, também cumprir o combinado, credibilidade como um valor. A gente no próximo podcast vai tratar esse assunto aí de forma mais detalhada. Comandante, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo. É uma honra estar com você, gente. Muito obrigado. E você, ouvinte, que nos prestigia aí
ouvindo esse podcast, né? Fala, galera!